Claro, bom dia! Quero começar meu bom dia para minha querida Antonina Paraná, seja do bairro Alto ao Pinheirinho, uma excelente quarta-feira. Estamos aqui na cidade de Antonina, Paraná, e um assunto muito importante ontem aconteceu na Câmara dos Vereadores, vamos comentar agora, mas antes meu bom dia para o meu Brasil, para o meu mundo, em qualquer parte do mundo, onde a internet chega, na nossa plataforma digital www.tvwebstudio.com.br, transmissão simultânea ao vivo para as maiores plataformas do mundo, Facebook, YouTube, TikTok, ao vivo das 10 às 11 horas, a hora do povo, hoje com um assunto importantíssimo que nós vamos falar agora na hora do povo, porque aqui o povo tem voz, acompanha nós em nossa plataforma digital, no Facebook e no YouTube, e também após a live, às 19 horas, eu coloco a reprise desta live para você que não pôde assistir, não perder nenhum detalhe. Bora lá, vamos começar esta notícia! Atenção, Antonina e região. Qualquer um agora, eu quero perguntar para vocês. Vocês sabem quais são os 5 sinais em gestão pública? Eu aprendi isso em gestão pública. Vocês sabem quais são os 5 sinais de morte econômica de uma cidade? Ontem, a Câmara Municipal de Antonina votou de forma de urgência a participação da cidade de Antonina em um consórcio que é sem precedentes. E eu vou dizer o motivo pelo qual a minha análise política, por que eu falo que é sem precedentes, o que ocorreu ontem, e eu gostaria que esta live, que vai chegar, que já a prefeita Rosane Ozaki, o presidente da Câmara, o seu filho Yuri Ozaki, todos os vereadores da cidade de Antonina, da cidade de Morretes, inclusive o prefeito também de Morretes, que é o Brindaroli, eu gostaria que essa live chegasse até eles, e vão chegar. E vão chegar. Os 5 sinais de morte econômica de uma cidade são a saída de bancos privados. Então vamos começar por aí. Quando, enfim, lá em Antonina, aqui em Antonina, os bancos privados saíram da cidade, já estava engessado aí que o município não estava bem de saúde, isto na gestão José Paulo Vieira Azim. Fechamentos de portas. Eu convido qualquer comerciante da cidade de Antonina, Paraná. Eu sei que eles não vão aparecer por medo de represálias, porque isso acontece na nossa cidade, infelizmente. Mas eu convido qualquer um que não tenha ligação direta ou direta com a prefeitura ou a Câmara dos Vereadores, para dizer que está bem, para ver a sua saúde financeira. São lojas encerrando atividades, lojas fechando portas na cidade de Antonina, isso eu não estou falando não. Ontem, a vereadora Patrícia Takasaki confirma o que eu falo. A loja Maringá está para fechar. Várias outras lojas estão para fechar. Querem outro exemplo? Venda de imóveis em Antonina. Vão nas imobiliárias da cidade. Vejam o número de quem quer comprar, quem quer vir para Antonina e quem quer vender, quem quer sair de Antonina.
Hoje de manhã eu vi o empresário, o dono do Galinhos, falando que chamaram ele de traidor, porque ele está pleiteando um direito que ele quer trabalhar, que ele sabe que a Antonina não está bem. A desvalorização imobiliária, tem mais gente querendo vender do que comprar. E outra, o colapso administrativo. O hospital ainda tem funcionários com salários atrasados. O Hospital de Antonina, Paraná, não tem medicamentos. O Hospital de Antonina, Paraná, não tem infraestrutura. Perdemos a nossa maternidade, perdemos a identidade de nascer na cidade de Antonina. E ontem, na Câmara dos Vereadores, eu vi mais uma atrocidade que os vereadores, sim, são representantes do povo. Os vereadores, sim, têm o direito de votar a favor ou contra o povo. Mas a vontade dos vereadores da Casa de Leis não é soberana, não é absoluta. E o que o vereador Lucas Peluso colocou em pauta tem muito anexo. Porque ao menos deveriam ouvir o povo, ao menos deveriam fazer uma audiência pública. Porque votar um consórcio em regime de urgência, à base, e baseados em leis, mas nós vamos relembrar os fatos aqui, agora e já, porque aqui o povo tem voz. Eu trabalhei ontem até tarde, pessoal, porque foi até tarde a sessão, né? E claro, tive que fazer a matéria. Então eu já vou adiantar de antemão que amanhã eu não vou fazer ao vivo, até porque eu tenho meus afazeres. Mas antes, vocês vão saber aqui o que está acontecendo aqui na cidade de Antonina, Paraná, em Morretes. Meu povo querido, hoje o programa é para quem tem a memória e para quem sente no bolso. Antonina está doente. E não é só eu que estou falando. Existem vereadores que comprovam essa situação. Patrícia Takasaki foi uma delas ontem na sessão da Câmara, que aprovou a Lei 033, que coloca Antonina com um consórcio na cidade de Morretes. Bancos privados fugindo, lojas históricas como a Maringá querendo fechar, já vendendo o seu comércio. Comércio morrendo. O êxodo é real, tanto que hoje, eu falei e repito, o empresário Galinhos falou bem do êxodo que está ocorrendo em Antonina. E realmente, ele falou em 10 anos, chega em 12 mil pessoas, eu acho que é muito menos do jeito que Antonina está. Mas enquanto o povo vende casa para ir embora, a Câmara aprova um consórcio milionário na calada da noite, com regime de urgência, para atender o Poder Executivo, para atender a prefeita Rosane Ozaki. E claro, o seu grupo político. Vocês não se lembram, ou memória curta, mas existem vereadores, todos os vereadores da base que votaram a favor, eles se esqueceram de alguns detalhes e eu vou lembrar eles com todo prazer aqui, agora. São dados nesse consórcio, é R$1.300.000. O líder do governo na Câmara, o vereador José Alves, ou conhecido como Zé Boiadeiro, aprovou
junto com o vereador Vitor Fernandes, junto com o vereador Paulo Brosca, com a base. Porém, os mesmos vereadores que votaram a favor, que ontem o vereador Paulo Brosca, inclusive até citou muitas vezes a nossa Constituição Federal, embasado, que estava correto, que estava ok. O líder da Câmara ontem, o vereador José Boedeiro, também falou que o procurador jurídico, que o vereador Lucas Peluso não teve acesso ontem ao parecer jurídico da casa, que está tudo bem juridicamente. E ele votou a favor do povo. Só que vamos lembrar que existe um consórcio chamado Cislipa, onde o ex-presidente do Cislipa foi nada mais, nada menos que José Paulo Vieira Azim. O ex-presidente do Cislipa foi nada mais, nada menos que o prefeito da cidade de Antonina. E que, nada mais, nada menos, todos esses vereadores, na época, foram beneficiados direto ou indiretamente. Por exemplo, o vereador Vitor Fernandes foi diretor no Cislipa. O vereador Paulo Brosca teve parentes de primeiro grau, segundo grau, ingressados no Cislipa. A vereadora Sandra Baltazar, na época, também tinha seus pupilos no Cislipa. E o que ocorreu? Ocorreu um rombo de mais de 30 milhões de reais que está sob júdice. E que a Câmara, que ontem tanto falou sobre a Constituição Federal, negou uma auditoria para que o Cislipa fosse sacudido e ver aonde estão esses 30 milhões de reais. Agora, o que eu fico estarrecido é que um assunto de extrema importância, o presidente da Câmara, Yuri Ozaki, e o vereador Rafael Santos não compareceram à sessão. Yuri deixou lá a desculpa de que existe um parente doente. Yuri, você mora com a sua mãe, com a prefeita Rosane Ozaki. Se o seu pai tem enfermeiro particular, vocês têm acesso aos melhores recursos de saúde. Não foi desculpa, né, presidente da Câmara? Rafael, por que faltou a Câmara, Rafael? E não é para mim que vocês têm que responder, é para o povo. É para o povo que uma votação de R$1.300.000, com 2 vereadores lutando bravamente, mostrando que era inviável ali, fazer um regime de urgência nessa aprovação. Inclusive, a vereadora Patrícia Takasaki usou o Cislipa como exemplo. Por que vocês sumiram? Problemas familiares? Ou será que não quiseram colocar a digital nesse cheque em branco que o povo vai pagar? Porque quem foge do debate, foge da responsabilidade. Isso eu aprendi com os melhores. Apenas a vereadora Patrícia Takasaki e o vereador Lucas Peluso, que falou técnico. Ele foi cirúrgico. E eu não estou aqui puxando o saco porque eu não tenho político de estimação. Porque se Rosane fizer, eu vou falar bem de Rosane, vou falar o que ela fez. Se a Câmara fizer, eu vou falar o que a Câmara fez. Eu não recebo por trás das câmeras de ninguém. Eu sou independente e a minha independência e o meu profissionalismo
pode muito bem falar de alto e bom tom que quem teve coragem foi Patrícia Takacsaki e Lucas Peluso. A Patrícia avisou que a cidade está num caos. O Lucas cobrou o estatuto que ninguém viu. Antonina aguenta mais um novo Cislipa? Ei, diz aí. Diz se você está capacitado para aguentar pagamentos. Gente, o CONIP foi em regime de urgência. Aí o vereador Vitor Fernandes, não, mas pode entrar, podemos testar. Se não gostar, a gente pode sair. Mas, senhor vereador, só me perdoe, o senhor não falou em números, porque tudo é um ônus, ou seja, se Antonina entrar no consórcio e sair depois, é um ônus. Da mesma forma, os comissionados, quando saem de seus cargos, recebem tudo, até férias que não gozaram. E quem paga é o povo. E você? O que você achou? Diz aí nos seus comentários. Você é a favor? Você foi ouvido pelo seu vereador? Você foi ouvido pela sua prefeita? Você se sentiu? Você é do TikTok? Você é do Facebook, do YouTube? Estamos ao vivo com transmissão simultânea para as maiores plataformas do mundo. O que você acha? Você acha certo? Salários. Ah, mas 2 semanas, perdão, mas 2 cidades estão querendo adentrar. Que 2 cidades? Então ficou uma coisa bem fora de embasamento. Porque se esqueceram que existe um Cislipa quebrado, com um rombo de mais de 30 milhões de reais, e quem fez esse rombo foi o ex-prefeito José Paulo Vierazim, onde a prefeita Rosane Ozaki foi vice-prefeita de José Paulo Vierazim e foi vereadora na gestão José Paulo Vierazim, primeira secretária. Por que eu sei de tudo isso? Porque eu estava lá. Eu acompanhei tudo, acompanho tudo desde o início, há mais de 10 anos, as denúncias, tudo. Você de Antonina, você que não faz parte, seja direto ou indiretamente, da prefeitura, porque eu sei que muitas pessoas, infelizmente, chegam para mim e falam: Cleiton, eu não posso falar com você. Eu não posso aparecer, eu não posso falar, porque eu sou... Venham atrás de mim. Eu sei disso, a gente sabe. Eu sei, as pessoas... Antonina é pequena, pessoal. Mas diz aí, vocês realmente fizeram isso para o povo? Um transporte ineficiente. Um ônibus para rodar a cidade inteira, com pessoas, com crianças esperando no colo, debaixo de chuva, debaixo de sol. Saúde debilitada, emprego não tem. Por que não tem? Porque a maior empregadora, o Porto Ponta do Félix, está devendo impostos, não contrata, está demitido. Qual é a outra empregadora da cidade? O Pague Menos? O comércio? Não, estão segurando, estão fazendo o possível para segurar. A única empregadora que está querendo promover mais cargos é a Prefeitura Municipal de Antonina e a Câmara Municipal. E eu estou aberto para qualquer debate,
para qualquer entrevista. E o espaço também está aberto, senhores vereadores da Câmara Municipal de Antonina, Prefeitura Municipal de Antonina, porque Morretes já foi aprovado, está tudo certo. Mas o caso de Morretes é outro caso. Porque se vocês não conseguem pagar nem os funcionários que ainda estão atrasados na saúde, ou eu estou falando fake news? Não tem remédio na cidade de Antonina, o povo está reclamando, está no Facebook isso aí. Está nas redes sociais. E vocês alegam que Antonina está com uma saúde financeira para entrar num consórcio. Que salários astronômicos, igual o Cislipa, igual vocês fizeram com o Cislipa, isto é para o povo? Realmente? Diz aí. Diz a sua opinião, o espaço está aberto para você falar, para você dar a sua opinião, porque, na minha opinião, é um absurdo. Na minha opinião, é um absurdo, porque Antonina tem um potencial para ser uma das cidades, a pérola do litoral paranaense. Antonina é a única cidade do Brasil, é a única cidade do Brasil com 3 portos. Fernando Matarazzo, Barão de Tefé e Terminal Ponta do Félix, que está devendo imposto, que está demitindo gente. Turismo vai aonde? Aonde o turismo? É só no nosso lindo centro histórico, que é muito sofrido. Por quê? Porque quem é responsável para manter o tempo, as casas históricas é só quem tem condição. Não é verdade? Dê a sua opinião, o espaço está aberto, pessoal. Vamos falar, vamos debater, eu estou aberto. Câmara dos Vereadores, me convidem. E eu converso e com qualquer político da cidade de Antonina. Mas respondam as minhas perguntas. É um desafio que eu faço. É um desafio que eu faço para vocês. Mostrem que o CONLIP, que este consórcio é realmente efetivo para a cidade de Antonina. Deem uma entrevista para a minha pessoa, com as minhas perguntas. Você, vereador, presidente da Câmara, Yuri Ozaki, vocês 11 vereadores, eu vou ouvir o vereador Lucas Peluso, eu vou atrás da vereadora Patrícia Takasaki, porque eu também pago imposto na cidade de Antonina. Eu também tenho filhos na cidade de Antonina. E eu gostaria muito que meus filhos não passassem o que eu passei e o que muitos antoninenses passaram. Que com 11, 12 anos, teve que sair fora porque a cidade não dava oportunidade, e só quem tinha oportunidade, que hoje tem alguma coisa, é quem entrou na Câmara, quem foi vereador ou quem foi prefeito. É o desafio, senhores. A hora do povo, porque aqui o povo tem voz. Vamos com música.